Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dai-me um gole da vontade divina. A minha alma me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, sejam todos muito bem-vindos, continuando a nossa aula aqui da Maria Valtorta. O trecho eu parei no trecho do capítulo 635, que a gente está meditando nessa aula. Eu escolhi essa aula porque é muito importante o que Jesus está falando das predições sobre a igreja, mas a gente vai trabalhar todo o capítulo, mesmo que demore, a gente vai trabalhar incansavelmente. Ontem eu falei justamente sobre a culpa, essa realidade. A Ruth, ela meditou poderosamente também sobre isso, falando sobre o escrúpulo. Foi muito bom que ela disse sobre o escrúpulo, e que é uma coisa que é fruto da culpa, que faz com que as pessoas sejam plenamente moralistas consigo mesmas e cheias de minúcias, pensando muito, muito nos seus defeitos, e vendo um Deus plenamente, sempre justo, castigador, e não vendo esse Deus misericórdia e amor, e até, às vezes, negando esse atributo de Deus para si mesmo, não aceita isso para si mesmo, não quer ver essa imagem do misericordioso. Só na hora que for para confessar os pecados e tudo mais, só para isso, mas em si mesma ela não consegue ser misericordiosa como o Pai do céu é misericordioso. Ela, às vezes, acha que isso é uma falha de Deus. No fundo da pessoa é isso que ela pensa. Então, assim, meditando bastante sobre essa realidade hoje do que está acontecendo no mundo hoje. Hoje é assim, hoje se os filhos, eles veem o pai ser de um jeito e veem que o pai sofre por ser daquele jeito, eles fazem de tudo, eles estão aprendendo, não sei, é uma corrente ou não é uma corrente, eu não sei explicar, mas o que Jesus mostra para mim que é é a besta, a besta, o espírito da besta do anticristo está reinando nestes tempos, tá? Os precursores do anticristo, eles trabalham incansavelmente em todas as dimensões para despertar as pessoas naquilo que elas têm guardado dentro delas. Então, tudo que elas têm de opinião ou de percepção na base sensitiva, elas estão considerando plenamente, tá? Considerando os seus sentimentos. Então, quando elas veem que o pai e a mãe sofrem muito por serem honestos, sofrem muito por serem cristãos, Eles se fecham, renunciam a uma porção de coisas e eles veem o pai e a mãe fazendo isso, indo na igreja e aprendendo as coisas que está lá na igreja e colocando em prática, e elas acham estranho, elas acham que aquilo é falsidade, que a religião é falsa, que tudo que as pessoas vivem no fundo são falsidade, ou que não são bons para elas, Ir na igreja, o filho tá vendo a mãe ir para a igreja, e a mãe chega da igreja e
está triste. Chega da igreja e está infeliz. Chega da igreja e está brigando com o próprio filho, brigando com o pai, né? E a igreja não está sendo uma solução, está sendo um problema, às vezes um motivo de briga também dentro de casa. Então, esse filho que está assistindo tudo isso, ele começa a mídia, né, dos precursores do anticristo, trabalham para esse jovem questionar essa realidade moralista da vida da família. E assim, não desejar ter filhos, por exemplo, né? As pessoas hoje em dia, os jovens não querem ter filhos, os jovens não querem casar. Muitas pessoas têm pavor do casamento. Ontem mesmo estava no hospital, a mulher falando assim que a coisa mais terrível que ela acredita é o casamento, que ela falou assim, ela não tem capacidade de casar, ela não tem meios, né? Ela não vê, né? Que ela não quer casar, que ela é feliz sozinha e que só ela com Deus já tá bom, né? Tudo bem, eu respeito, né? Deus também fez esse estado de solteirice, né? Mas é assim... mas é pra mim, eu vejo isso pra mim, não tô dizendo que as outras pessoas não devam casar, isso ela disse, né? Então aí eu dei o meu exemplo, né? Do quanto eu preciso do meu esposo, do quanto o meu esposo precisa de mim. Aí eu falei assim, ó, não foi eu que fiz um esforço sobrenatural para ter o meu marido, foi Deus mesmo, foi uma união, foi uma união que surgiu, né? No momento em que Deus quis, né? Realizou essa união. Quis que a gente se encontrasse. Claro que eu procurava, eu estava na internet, né, num site de bate-papo, procurando um namorado, né, claro. E meu marido também estava fazendo a mesma coisa na época, então nós nos encontramos lá, nos conhecemos pela internet, né, no bate-papo do UOL. Há 21 anos e meio, 22 anos atrás, isso aconteceu. Então, e deu certo, estamos hoje sendo realmente unidos, né, com todos os problemas. Claro, tem muitos problemas, muitas discussões, muitas confusões. E assim, os nossos filhos, eles veem, né, o meu filho mais velho, ele gosta, tá, plenamente do ambiente da nossa casa. Ele gosta muito, ele se sente plenamente seguro. Ele falou pra mim que ele gosta dessa estabilidade, que é o casamento, né, o que isso proporciona aqui em casa, uma segurança muito grande, ter sempre aquela pessoa, nunca aquela pessoa desistir de você. Ele passou por uma situação assim que os colegas dele estão querendo sair, né, do apartamento, 2 vai sair agora, e ele ficou sem chão, o chão dele, né, vamos dizer assim, o chão dele, naquele momento que os amigos dele que estão querendo sair do apartamento, estão procurando outro lugar para ir, o chão dele rachou na hora. Então, assim, ele viu que aqui na minha casa não existe isso, não existe uma mulher falando que vai embora, né? Que eu já fiz isso, claro. Meu filho já viu que eu precisei fazer isso, mas ele sabia que era um teatro, que eu mesmo falei pra ele que era um teatro naquele momento, pro meu marido mudar as atitudes que ele tinha, né? Que eram atitudes, tudo que meus filhos assistiram aqui em casa foram atitudes, assim, para Deus ter, né, conseguir o terreno para agir, né, quando foi necessário. E que eu não tenho medo de dizer a verdade, que eu não tenho medo de, né, pedir a mudança, né, radicalmente. Eu não tenho medo de pedir, né, de provocar, né, uma situação em que meu marido precise mesmo, né, se conscientizar, que ele precise se conscientizar plenamente que ele tem que mudar. Se ele não mudar, vai as coisas, né? Aí o chão vai rachar, né? Então, esse elemento, isso é possível fazer. Então, aqui na minha casa, meu filho viu isso, assistiu esse momento, que eu até 2 vezes eu coloquei roupas na mala e decidi sair. Uma vez, realmente, eu saí sozinha. Peguei um Uber, foi para casa da minha mãe. Meu marido, quando deu-se conta, eu já estava lá. Uma vez aconteceu isso e meu marido levou um susto muito grande, porque ele não acreditava que isso era possível, que eu poderia ter coragem de fazer uma coisa dessa, e eu fiz. Então, assim, foi importantíssimo. Meus filhos também assustaram comigo, mas foi importantíssimo. Eles entenderam que eu precisava mostrar, né, para o meu esposo que aquela atitude novamente não poderia acontecer. Que atitudes abusivas não são de forma alguma aceitas. Então, que a gente não tem... Daí ele viu uma mulher, uma mãe, né, poderosa, empoderada em Deus, né, em Deus. E não empoderada em
né, em valores feministas, de forma alguma, mas empoderada em Deus, né, sendo clara e objetiva, me mostrando a verdade, mostrando, né, a atitude doentia, exagerada, né, distorcida, né, que transtorna os planos de Deus, que transtorna a vontade divina, que não aceita esse tipo de coisa dentro do relacionamento conjugal. Então, aí, essas coisas foram expostas claramente ao esposo, que falou, tá bom, eu vou mudar, né, de qualquer jeito. Então, eu vou mudar. Se eu quero você comigo, então eu preciso, né, me anular. Anular e renunciar a essa atitude. E assim, nós podemos fazer isso. O ser humano pode fazer isso. É anular atitudes, renunciar atitudes. Mas os meios de comunicação hoje estão sendo feitos para introduzir nas mentes das nossas crianças e jovens, principalmente, que eles não devem de forma alguma se anular. Que eles têm que se amar do jeito que eles são, doentios e cheios de atitudes abusivas, e que aquilo que eles querem, eles têm que ter. Mas só que para ter, vai ter que abrir mão de relacionamentos, porque não tem como você ter uma pessoa ao seu lado e continuar sendo doentio. Ninguém aceita isso. Então ele vai ter que procurar uma pessoa como ele, que pensa como ele, que vai dar certo sendo junto. Mas mesmo assim, para poder viver em comunidade, muitos de nós temos que dizer não a algumas coisas que nós gostamos de fazer, que o outro detesta. Então, sempre para viver assim. Então, muitas pessoas estão preferindo viver sozinhas, isoladas, totalmente isoladas, para poder não ter que renunciar os seus costumes, as coisas que gosta. E assim, muita gente está vivendo um egoísmo muito grande, um individualismo enorme, que é proporcionado pelas mídias que estão hoje. E por isso, muitas pessoas estão doentes, por causa dessa solidão, sem identidade. Elas acham que encontraram a identidade delas, que é isso que elas querem, mas depois elas veem que o que traz para elas muita tristeza, que traz uma vida infeliz, uma vida sem graça, né? Traz para elas um egoísmo e um individualismo que traz uma, né? Que faz com que seja difícil a vida. Não dá para viver desse jeito, né? E elas vão procurar uma identidade junto a uma turma que gosta daquilo que ela gosta. E aí ela continua na dela e ela se encontra com essas pessoas de vez em quando. E aí, por isso que muitas vezes, para poder elas esquecerem de si mesmas, elas se unem para beber, aí usa os vícios para poder esquecer dos seus problemas. E assim elas escolhem, né, vão ficar com pessoas e vão buscar, né, com essas pessoas somente um prazer, né, um prazer assim, de estar ali para beber juntos e esquecer da realidade e dos problemas. E naquele momento que ela está bebendo, ela, né, está disposta à sexualidade. E assim surge a sexualidade, seja ela homossexual ou heterossexual. Aí vai depender do que o espírito ali, né, das trevas que está naquele ambiente, vai orientar aquela pessoa. Com certeza, sempre é assim, tá bom? Não, mas a natureza da pessoa não responde. Nesse momento, vai saber, né? Quando ela está na droga, quando ela está no vício, quando ela está fumando e bebendo, o que acontece, né? Aí você quer que eu estude agora ciências para contar para você? Não preciso, você sabe muito bem o que a bebida pode causar numa pessoa. Ela, né, fica totalmente dispersa da sua realidade, claramente. Depois ela se arrepende das coisas que ela faz. E às vezes, ou não se arrepende, ou começa a questionar se aquilo não é a verdade que ela realmente procura, se aquilo não é o que ela realmente gosta. E assim, ela acaba sempre mantendo-se nessa vibe, porque é um prazer. E ela percebe que aquilo é muito bom. E muitas pessoas estão sendo orientadas, muitos jovens estão sendo orientados nessa dimensão. Por isso muitos fumam maconha hoje em dia, por isso que muitos estão bebendo, muitos estão fumando, muitos estão viciados. Aqueles que não querem beber, que veem os seus amigos bebendo, se escondem de repente no mundo digital, né? E ficam no mundo digital, viciados no mundo digital, também no seu individualismo, tendo uma vida também ali dentro do mundo digital, criando perfis, né? E desenvolvendo o seu perfil, falando de si mesmo, procurando seguidores e ser conhecido, né?
e assim ganhar dinheiro com isso, e assim vai. Então tá acontecendo essa dimensão que é hoje que tá acontecendo. As pessoas, elas deixando livre, né, a essência pecaminosa delas. O estado mais pecaminoso, que é animal. O estado animal está assumindo as proporções. O que é? O espírito da besta que está vencendo nas pessoas. Essa é a realidade. O anticristo vai surgir, precisa acontecer. E eu pergunto para Deus, né? A divina vontade está permissiva, está permitindo essa realidade. Sim, está permitindo. A igreja está refém dessa situação. A igreja, como, né, eu acabei de ver um vídeo do padre Paulo Ricardo, está domesticada, são teólogos dessa corte, desse governo, servem a esse governo, né, a nossa igreja. Ela está totalmente mancomunada com esse governo que é do anticristo, né, que é de precursores do anticristo, que está favorecendo isso. Então, a gente... Mas só que dentro dessa igreja tem leigos, pessoas que realmente conhecem a palavra de Deus, que querem viver os valores verdadeiros. Então, não importa se a igreja está, né, na sua hierarquia, mancomunada com os poderes das trevas, né, refém desse coisa. É uma realidade do momento, do período em que o anticristo irá subir no governo. Para acontecer isso, ele precisa ter toda a sua estrutura, né, infavorável. Então, que venha logo esse anticristo, porque depois dele é o que vai acontecer, né, é o reino da divina vontade. A gente não tem medo de enfrentar a grande tribulação. Que venha, por mais difícil e horrorosa que ela seja, vai ser terrível, horrível. Nós vamos ver cada vez mais coisas terríveis, 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 terríveis. A desolação dos sacerdotes, como Jesus mesmo está falando nesse próprio capítulo, que nós vamos ler ainda, está claro, está acontecendo. E nós queremos realmente ter as palavras de Jesus para ouvir essa palavra de Jesus que vai nos orientar para nos preparar mais e mais e mais. Que nós já estamos preparados, sendo preparados por Jesus para enfrentar esse momento. E Jesus fala da marca da besta nesse capítulo, nós vamos ver sobre isso também logo em breve. Então, fique esperto. Fique esperto. Ah, mas meu filho, então, minha filha está nesse mundo, meu Deus, e agora? Realmente a minha filha não quer ter filhos, a minha filha não quer casar, a minha filha tem nojo de mim, minha filha fala que a minha vida é horrível. Ai, realmente não. Não desespere. Não se desespere, né? Não se desespere. Não adianta. Meu filho ontem falou pra mim, porque meu marido pegou o celular do meu filho e colocou aquele aplicativo de controle parental, né? E controla plenamente, tanto que meu marido teve um prejuízo daqueles. Nossa, mas um prejuízo que vocês não têm ideia. Pagou um preço absurdo para ter esse controle parental no celular do meu filho. O celular dele, do meu marido, para poder fazer isso, né, para clonar, né, para ter o controle do celular do meu filho, ele perdeu tudo o que ele tinha no celular dele. Ficou bloqueado o celular dele por 24 horas, ele não teve acesso, meu marido não conseguiu acessar o próprio celular. E depois, quando ele precisou... né? O celular não voltou a funcionar e aí ele teve que restaurar de fábrica. Misericórdia, né? Mas é Deus que não tá querendo que o meu marido faça esse negócio de ter o controle do celular do meu filho. Olha pra você ver. É a vontade divina que não permitiu isso. E Jesus falou pra mim que não era pra fazer isso. Mas só que com o meu marido ele não abre mão, né? De tirar, ele não abre mão do meu filho ter o celular por causa dele, ele é egoísta. O meu marido é muito controlador e precisa, né, ter a certeza que pode falar com meu filho, né, na escola. E por causa disso ele não abre mão do meu filho ter o celular, mas ele quer controlar ao mesmo tempo e aí tá dando ruim. E eu sou a favor de educar, de ensinar e não de forçar a barra, né, de fazer esse controle parental. Não deu certo, tanto que o celular dele teve que restaurar de fábrica, ele vai ter que mexer tudo de novo no sistema e ele não vai ter coragem de estragar o celular dele de novo por causa disso. Ainda mais que ele é empresário, precisa do celular. Então, tudo isso é real, né? Então, é isso, vamos lá, partir para frente. Vós sabeis que toda facilidade para pecar vem da culpa, que privando os homens da graça, ainda os despoja de sua fortaleza, que é a união com a graça. Então, a gente já meditou sobre isso, a Ruth meditou, vai fazer colocar a partilha dela junto também aí no canal para vocês ouvirem. Vós dissestes, mas tu nos deste a graça. Não. Vós dissestes, mas tu, Jesus, nos deste a graça. E Jesus disse, não, ela foi dada aos justos.
Ela foi dada aos justos até a minha morte. Então, a graça já estava disponível para todos os justos, tanto que antes de Jesus nascer, né, João Batista, o Zacarias, a Isabel, né, todos esses justos, eles eram pessoas agraciadas por Deus. Eles tinham sabedoria, né? Então, Nossa Senhora, a Santa Ana, São Joaquim, o José, né? Antes de Jesus nascer, essas pessoas já eram plenamente agraciadas por Deus porque eram verdadeiramente justas, né? Todos os profetas, as pessoas boas eram sempre amadas por Deus e agraciadas com sabedoria. E Deus estava na vida dessas pessoas que eram justas. Então, sempre teve a graça, né? A graça é vinda de Deus, da pessoa do Pai, né? Para dá-las aos futuros agora, né, essa graça, para ser dada de uma forma mais abrangente a todas as pessoas, né, do futuro aos futuros, né, após a morte de Jesus, há necessidade de um meio, né, que vai ser os sacramentos. É um meio que não será somente uma figura ritual, mas que imprimirá verdadeiramente em quem o recebe o caráter real de filhos de Deus. Aí você me fala. Então, é só católicos que têm os sacramentos que têm a graça. Então, todo o resto do universo não tem mais a graça. Os justos ainda têm graça, tá? Os justos de outras religiões ainda têm a graça e sabedoria também, tá? Isso continua. Ah, mas não está dizendo aqui nesse capítulo. É porque ele está falando, explicando para os apóstolos, nesse exato momento, essa realidade. Mas ele não está negando e não está dizendo que a graça não vai ser mais dada aos justos. Entendeu? Então, continua sendo dada aos justos de qualquer religião, de qualquer situação, sem religião ou com religião. Se a pessoa for justa, ela recebe o dom da graça também, né? Isso é fato, tá? Isso aí pode ficar em paz, que é assim mesmo. Mas ele está querendo explicar que a graça, de uma forma específica, né, vai ser dada através de um meio, que é o sacramento. É um meio que não será somente uma figura ritual, mas que imprimirá verdadeiramente em quem o recebe o caráter real de filhos de Deus, como era Adão e Eva, cuja alma, vivificada pela graça, possuía dons excelsos dados por Deus à criatura bem-amada. Então, volta a ser inocente. A graça volta a fazer as pessoas inocentes antes do pecado. Vós bem sabeis o que o homem tinha e o que o homem perdeu. Então, estado de graça, né? Agora, pelo meu sacrifício, as portas da graça estão reabertas para sermos como antes de Adão pecar, beleza? E o rio dela pode descer a todos aqueles que a pedem por amor a mim, porque os homens terão o sinal de filhos de Deus pelos méritos do primogênito, entre os homens, Jesus, daquele que vos está falando, Jesus, o vosso Redentor, vosso Pontífice eterno, vosso irmão no Pai e vosso Mestre, será de Jesus Cristo e por Jesus Cristo que os homens presentes e futuros poderão possuir o céu e gozar de Deus até o último homem. Então, todos irão ter que ajoelhar. Esses justos que vão receber a graça, eles podem viver até a morte nessa graça, mas depois que eles morrem, eles vão conhecer Jesus. E se eles não aceitarem Jesus, fica meio complicado, né? Mas eles vão aceitar, porque eles são justos, né? Então não tem conversa. Até agora, mesmo os justos mais justos, ainda que circuncidados, né, como filhos do povo eleito, não podiam chegar a este fim. Então ele está dizendo aqui, até os justos mais justos, eles não podiam chegar a essa dimensão de inocência que Adão e Eva chegaram, porque ainda o pecado original caía sobre eles. Eles podiam ter graça, mas era uma graça que ainda perdurava uma realidade, né, que tinha uma consistência inferior, né? Uma graça com uma consistência inferior, que era vivia pelos méritos do Jesus Cristo, pelos méritos de Jesus. Então tinha que esperar primeiro Jesus desenvolver para depois Jesus vir na terra e aí sim a graça iria ser total. Mas então eles viviam, né, uma sabedoria de esperar o Messias chegar. Eles viviam uma verdade, uma realidade de esperança, né? Os justos mais justos, mesmo que circuncidados do povo eleito, né, não chegaram nesse estado de graça que Jesus conseguiu para nós, na Igreja Católica. Entendeu?
que é ser como Adão e Eva eram antes de pecado. Não, eles viviam no estado de graça onde eles esperavam a vinda de Jesus que iria reabrir a porta do céu. Eles não tinham esperança nesta época, eles não podiam pensar que iriam para o céu. Não tinha essa ainda a realidade. Eles iam para o limbo esperar Jesus. Então, Abraão, Isaac, Jacó, justos, eles estavam lá. José morreu e foi para o limbo. Joaquim e Santa Ana foram para o limbo. Zacarias e Isabel foram para o limbo. Todo mundo foi para o limbo. Ninguém foi para o céu. Então, tem que entender isso. É muito importante. Seríssimo entender isso. É muito importante. Então, é isso que Jesus está falando aqui. Então, não tinha o céu reaberto. Agora, o céu está reaberto. O paraíso do Éden está reaberto. O local onde Deus está reaberto. Jesus concedeu a nós a possibilidade de ver Deus face a face. Coisa que essas pessoas justas não poderiam fazer. E não tinham esperança, sim, sem que Jesus primeiro viesse e conquistasse de volta esse lugar. E Jesus, o novo Adão, reparou todas as coisas e justificou novamente o ser humano, tomando sobre si, a culpa do pecado original. Por isso ele morreu. Ele fala que ele teve que morrer para poder pagar o pecado original, para poder pagar a dívida do pecado original. Teve que aceitar a morte e ele morreu. Então, por isso que ele fala que até agora, mesmo justos, mais justos, ainda que circuncidados como filhos do povo eleito, não podiam chegar a este fim. Considerados por Deus as suas virtudes, estão preparados os lugares deles lá nos céus, mas ainda fechados e negado o gozo de Deus face a face, porque em suas almas, ilhas benditas, onde floresceram todas as virtudes, estava também a árvore maldita da culpa original. Tá vendo? E nenhuma ação, por santa que fosse, poderia destruir essa árvore. Só Jesus. Nem se pode entrar no céu com raízes e ramos de uma árvore tão maléfica. No dia de Parasceve, o suspiro dos patriarcas e profetas e de todos os justos de Israel se aplacou na alegria da redenção cumprida. Aí cumpriu-se. E as almas mais cândidas do que a neve da montanha, em tudo o que consistia a virtude delas, perderam também a única mancha que as separava do céu. Então, elas foram levadas ao céu. Jesus foi lá no limbo, na mansão dos mortos, e pegou todo mundo e levou para os lugares que estavam reservados para elas lá no céu. Que coisa linda, que delícia. José hoje está no céu, num lugar maravilhoso, Mas o mundo continua. Gerações e mais gerações surgem e surgirão, povos e mais povos irão a Cristo. Pode Cristo morrer para cada nova geração para salvá-la ou para cada povo que a ele venha? Não, não precisa. O Cristo morreu uma vez e não morrerá nunca mais por toda a eternidade. Então essas gerações, esses povos... Então, meu marido, me atrapalhou, mas vamos lá. Beleza. Então, essas gerações, esses povos devem se tornar sábios pela minha palavra. Então, essas gerações, esses povos devem se tornar sábios pela minha palavra, mas sem possuir o céu e gozar de Deus, porque estão manchados pela mancha original, porque ele não vai, morrer por eles? Não. Também não, isso não seria justo, nem para com eles, pois seria vão o amor deles por mim, e nem para comigo, pois por muito poucos eu teria morrido. E então, como conciliar essas diferentes coisas? Qual o milagre novo que Cristo fará, além dos muitos que já fez, antes de deixar o mundo a fim de ir para o céu e depois de ter amado os homens até o ponto de querer morrer por eles? Um milagre ele já fez, deixando-vos o seu corpo e o seu sangue, como alimento fortificante e santificante, e como recordação do seu amor, dando-vos a ordem de fazer aquilo que ele fez, como recordação de mim, que eu fiz como recordação de mim, e como meio santificador para os discípulos até o fim dos tempos. Que bonito, Então, o milagre ele já fez, deixando-vos, a Eucaristia, o seu corpo e o seu sangue, como um alimento fortificante e santificante, e como recordação do seu amor, dando-vos a ordem de fazer aquilo que eu fiz, como recordação de mim e como meio santificador para os discípulos até o fim dos tempos, que é a Eucaristia. Mas naquela noite, vós, já estando purificados externamente, estáis lembrados do que foi que eu fiz? Eu cingi uma toalha e vos lavei os pés, e a um de vós
que se escandalizava com aquele gesto tão rebaixante, né, que rebaixou-me, disse: se eu não te lavar, eu disse para essa pessoa: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Vós não compreendestes aquilo que eu queria dizer, do que eu estava falando, a que símbolo me referia. Mas agora eu vou-lo digo, além de ter-vos ensinado a humildade naquele ato e a necessidade de serem puros para poder entrar no meu reino e para poder fazer parte dele, além de ter-vos feito observar benignamente que Deus, de alguém que é justo e por isso puro no espírito, na inteligência, ele exige unicamente um último banho na parte que necessariamente é mais fácil, para contaminar-se, até nos justos, talvez somente pela poeira que a necessária convivência entre os homens espalha sobre os membros limpos sobre a carne. Eu ensinei uma outra coisa, né, que é justamente essa poeira que eu estou falando para vocês, dessa maldade da besta que está sendo ensinada aos nossos jovens hoje em dia, que é essa pureza que Jesus quer agora, né? Olha só, que ele vai falar. A vós eu lavei os pés, a parte mais baixa do corpo, aquela que vai da lama para a poeira, que algumas vezes está no meio das sujeiras, para significar a carne. Então as pessoas estão hoje vivendo na carne. A carne é o animal do homem, a parte animal, a parte baixa, inferior do homem. Essa parte inferior do homem plenamente contaminada, mas que precisa ser, né, incentivada. Para isso, o que a besta conseguiu fazer? Né, antes, quando a religião estava reinando, a religião católica cristã, judaico-cristã, durante muito tempo reinou, né, um período de uma santidade humana, que as pessoas procuravam a virtude por causa do evangelho, por causa da mensagem cristã que estava sendo ensinada e que estava muito forte nesse momento, né? Os padres eram santos, eles realmente ensinavam um bom exemplo e falavam que tinham que fazer jejum, que as pessoas tinham que fazer penitência, né? E que o casamento teria que ser um casamento casto, né, e tudo mais, vivendo toda essa realidade que não poderia ter o adultério, várias coisas. E as pessoas viviam isso tranquilamente. Os nossos pais, nossos avós, eles viveram ainda neste tempo. E eles viviam essa santidade, né, de casar virgem, né, minha avó, minha mãe viveu assim, de casar virgem, né, de segurar toda essa parte inferior, né. As crianças eram educadas, né, em escola cristã, pelos pais cristamente, né? E aí todo mundo não tinha problema com isso. Agora, por que tá tendo problema? Por que não consegue mais casar virgem? Por que agora está essa rebeldia toda sexual, essa revolução sexual? Por que aconteceu isso? É a mídia, tá? O que é um incentivo que existe, que está acontecendo muito forte. Quem é que está trabalhando por trás desse incentivo? Satanás, a besta, o precursor do anticristo. Ele assumiu o poder dessas mídias sociais, através do dinheiro aonde ele reina. As pessoas que querem o dinheiro, elas, né, são mancomunadas com a besta, e elas gostam do prazer, e elas querem ter companhia. Então, elas incentivam as pessoas a essa dimensão. E é o anticristo por trás dessa dimensão. Aí, eles querem favorecer isso. Aí você fala assim, por que o comunismo, né, o petismo, por que os da esquerda são esses revolucionários que querem, né, introduzir essa mentalidade? Porque é satânico, eles são ateístas, eles querem um governo na Terra onde eles controlam, né, as pessoas. Para eles controlar as pessoas, eles precisam de pessoas que eles possam, né, dar aquilo que elas precisam, que é o mínimo que elas precisam, que elas sejam animais. Se elas são animais apegadas à comida, aí eles deixam as pessoas com fome, deixam as pessoas pobres, e aí o básico que as pessoas precisam para sobreviver, elas vão atrás. O que elas precisam para sobreviver? Elas precisam de pão, né, de água, né, comida, água. O que mais? Sexualidade livre, qualquer sexualidade que elas quiserem, eles liberam, né, tudo bem. Porque isso mantém a pessoa sob controle, e aí eles não, né, essas pessoas ficam pacíficas, elas não pegam em armas, e uma porção de coisa acontece. Então,
é o que o governo do anticristo precisa. O comunismo precisa para controlar a população. Precisa de ter pessoas que estejam bebendo, a bebida tem que estar liberada, a droga tem que estar liberada. Então, eles são a favor da droga, eles liberam maconha, né, eles liberam aborto, porque a pessoa, né, pode abortar porque ela não tem condições de alimentar aquela criança, nem de educar a criança, né? Então, ela prefere abortar e que ela possa abortar tranquilamente e continuar viva para isso. Então, são várias coisas aprovadas que eles fazem para calar a boca da população e a população ter tudo o que precisar à disposição dela pelo sistema do Estado, né? Para que o governo dê tudo essa dimensão e consiga controlar as pessoas. Se as pessoas são cristãs, elas não são fáceis de controlar. Por que elas não são fáceis de controlar? Porque elas vão exigir todas aquelas coisas de direitos que elas querem, de ter a propriedade privada delas poder ser empreendedoras e ter a liberdade delas de ganhar dinheiro, de comprar mais bens, de ter mais casas, delas ter armas. Elas vão querer se defender, né, de inimigos, de pessoas que possam querer tomar os bens delas. Então, são pessoas difíceis de serem controladas. Elas têm valores, elas não aceitam o aborto de jeito nenhum, elas, né, vão dizer que tem que proibir isso, que tem que proibir outras coisas. Então, aí atrapalha os planos dos governantes unidos ao anticristo. Então, são várias coisas que os católicos, cristãos, na verdade, porque hoje em dia a Igreja Católica, como o padre Paulo Ricardo disse, está já domesticada. Os cristãos evangélicos, que o padre Paulo Ricardo disse, são essas pessoas que ainda estão revoltadas, né? Que estão revoltadas contra esse sistema da besta, que não querem que a besta vença, que o comunismo avance, né? Coisas que o católico também não deveria querer, porque Nossa Senhora falou e Jesus falou que isso excomunga a pessoa. Mas os católicos estão tão domesticados por causa dos padres, que estão totalmente virados a cabeça em direção a isso. Se os padres, que são as bocas, né, eles estão a favor desse sistema da besta, o que a gente faz? Então, por isso que vai vencer, por isso que o anticristo vai reinar, que Jesus vai falar aqui, nesse capítulo. Então, vocês estão entendendo pouco a pouco já o que está acontecendo, né? Então, vamos lá. A vós eu lavei os pés, a parte mais baixa do corpo, que é essa realidade da carne, aquela que vai da lama para a poeira. Então, Jesus falando que precisa abrir mão da carne para poder participar da ceia e participar do reino dele, né? A parte material do homem, que sempre tem imperfeições, exceto naqueles que estão sem a mancha de origem, né? Que é Nossa Senhora e Jesus. Ou por obra de Deus, ou pela natureza divina, que é Nossa Senhora que ficou, né, por obra de Deus, e a natureza divina de Jesus. Então, só os dois que ele está falando, eu e a Nossa Senhora. Imperfeições até mesmo pequenas, muitas vezes a tal ponto que só Deus as vê, mas que na verdade é preciso vigiar. Então, qualquer outra pessoa, né, só Nossa Senhora e Jesus que estão livres dessa realidade. Todas as demais pessoas já têm problema. Mesmo que seja pequeno, Jesus está vendo, né? Deus está vendo. É preciso vigiar antes que se tornem fortes essa manifestação, essas imperfeições, tornando-se um hábito natural, né? E só o pó. E é o que está acontecendo hoje em dia. Está transformando em um hábito natural a carne, vencendo hoje em dia. A carne hoje em dia está se tornando plenamente natural. E é preciso extirpá-las. Eu lavei os vossos pés, portanto, quando? Antes de repartir o pão e o vinho, e transubstanciá-los no meu corpo e no meu sangue. Porque eu sou o Cordeiro de Deus, e não posso descer onde Satanás deixou sua marca. Então, hoje, já tem uma marca da besta, e muitas pessoas já estão comungando com a marca da besta, igual o Judas Iscariotes na Igreja Católica. Principalmente os sacerdotes que estão elevando a Eucaristia e que são a favor do petismo, né, do PT. Que são a favor do comunismo que o PT está introduzindo, que são em favor desse sistema maluco que está sendo introduzido no Brasil, né? Que são a favor disso. Então, quem é a favor do PT, que é padre e que está introduzindo a palavra de Deus, ele está plenamente manchado e já está com a marca da besta. Então, já está correndo risco, né? Essa pessoa ama o comunismo e ela já está correndo o risco de perder a sua alma como Judas Iscariotes perdeu. Então é muito grave o que está acontecendo hoje, é muito sério, não estou brincando não. Eucaristia e aborto não combina, né? Porque a pessoa aprova, quem é a favor do PT aprova o aborto, é automático. Outra coisa que o PT
traz? Ah, é tanta coisa, né? Agora não vem na cabeça. Mas assim, o aborto é uma dessas coisas. A maconha é bem possível que seja aprovada. Toda essa corrupção, né, tá por trás. O sistema que eles fazem de pobreza, né, de controle da população e de natalidade. Esse controle das redes sociais, né, que eles querem controlar, e muitos padres petistas são a favor desses controles, até das redes sociais dos católicos que estão, né, fazendo revolução aí contra, né, que são pessoas que são cristãos e que estão também, né, indo contra essa verdade comunista. Então, o comunismo e a Eucaristia não andam na mesma linha. Se você comunga e você é a favor do PT, você está excomungado, você já está comungando a sua condenação e você já está com a marca da besta no seu coração. Aí você fala assim, meu Deus do céu, ali então um monte de gente está com a marca da besta. Está, porque Jesus está falando aqui que o Judas estava com a marca da besta. Então, se o Judas estava, então todo mundo que é a favor do PT também está. Ali é muito sério. Mas a intenção da pessoa, lá no fundo, Jesus sabe, né, de todo o coração, né, de verdade, se ela é mesmo. Sim, claro, fique em paz, né, se ainda dentro do coração dessa pessoa, no fundo, ela sabe que ela tá numa situação que ela nem tá ignorante, ela não tem uma dimensão real mesmo de conhecimento da coisa, Jesus tem misericórdia, tá? Então, a gente confia plenamente em Jesus, nessa misericórdia infinita dele, e ele vai mostrar, vai abrir os olhos, vai ter o aviso. Eu acredito que o aviso vai trazer essa iluminação das consciências. Então, muita gente vai se arrepender e confessar os pecados. Então, calma, respira. Eu creio que Jesus vai trazer essa iluminação das consciências, tá? Então, e muitos padres também vão acordar nesse momento. Vós estáis surpresos e vos entreolhais. Aí ele fala aqui, eu lavei os vossos pés, portanto, quando? Antes de repartir o pão e o vinho e transubstanciá-los no meu corpo e no meu sangue. Porque eu sou o Cordeiro de Deus e não posso descer onde Satanás deixou sua marca. Tá vendo? Por isso é que antes eu vos lavei, só depois me dei a vós. Vós também lavareis com o batismo aqueles que virão a mim, para que não recebam dignamente o meu corpo e este não se transforme em condenação de morte para eles. Ah, mas as pessoas ali são batizadas na Igreja Católica, foram batizadas, elas querem Jesus, então elas estão salvas desse pecado original, sim, estão, sim. Quem é batizado está salvo desse pecado original, e Jesus está falando justamente disso, tá? Então tá bom. Vós estáis surpresos e vos entreolhais, em vossos olhares estáis perguntando, e Judas então? Eu vos digo, Judas comeu a sua morte. O supremo ato de amor não lhe tocou o coração. A última tentativa de seu mestre esbarrou na pedra do coração dele. E aquela pedra, em vez de tal, tinha gravado a horrenda sigla, né, de Satanás, o sinal da besta. Então, a marca da besta estava no coração de Judas. O que tinha no coração de Judas? Né? Ele tinha uma pedra. E essa pedra, o que é? É aquela pessoa que aceita o aborto, por exemplo. Ela tem uma pedra no coração. Porque ela, né? Entendeu? Ela prefere a sua própria felicidade, acima, né, de valores cristãos básicos. Não matar. Para ela, tanto faz, tanto fez. Isso não significa nada para ela. Então, é muito sério, gente, muito sério. Essa é a marca da besta. A marca da besta é muita coisa, né? Muita coisa. Então, Jesus falando que ele tinha a marca da besta no coração. É no coração, então, que está a marca da besta. Está marcada a pessoa no coração. E a pessoa que pensa só em si mesmo e nos seus próprios valores pessoais. E os meus valores pessoais quais são? Eu sou feminista? Se eu sou feminista, eu quero o meu valor pessoal, os meus direitos. O corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele, não importa o que você acha. Então é eu que reino, né? Eu e a minha ideia, meu pensamento, eu e minha vontade humana. Que essa é a chave do inferno, que é o que justamente o pecado original. Então, tá vendo o que tá acontecendo? Então, olha lá. Então, batizai com a água, no nome de Deus, unitrino, e em meu nome e pelos meus méritos infinitos, de modo que seja cancelado nos corações essa culpa original.
Sejam cancelados os pecados, infundida a graça e as santas virtudes, e o Espírito Santo possa descer e fazer morada nos templos consagrados, que serão os corpos dos homens que vivem na graça do Senhor. Se a pessoa está em pecado mortal, ela cometeu um pecado desse mortal, ela está sem a graça, e perdeu-se todo o efeito do batismo. Todo o efeito do batismo perdeu-se nessa pessoa pelo pecado mortal. Só pode recuperar a graça se confessar mesmo, com uma contrição perfeita, um arrependimento verdadeiro. Se não tiver arrependimento verdadeiro perante a Deus, né, perante ao que Deus pede, né, não é um arrependimento verdadeiro assim perante a própria pessoa, porque a própria pessoa, ela mesma não tem capacidade, né, de olhar para si mesma. Se ela olhar para si mesma, ela não tem contrição verdadeira, porque ela diz assim, mas eu tive lucro com o meu pecado. Eu tive o lucro do meu pecado. E assim, o lucro do meu pecado me impede de admitir que eu estou arrependida, porque eu tive um lucro importantíssimo do meu pecado. O que é o lucro do aborto? Essa pessoa conseguiu seguir a faculdade dela, ela conseguiu os planos dela, várias coisas que ela conseguiu porque ela abortou. Então, ela lucrou pelo fato de ter abortado. Então, na cabeça dela, nessa realidade, ela pensa que ela não se arrependeu. Então, ela fica com medo de ser mentirosa perante a Deus. Mas ela tem que entender que ela vai se arrepender não pensando no lucro que ela teve. Ela tem que se arrepender pensando na criança que deveria ter vivido, pensando nos valores de Deus, na criança e na alma que poderia ter nascido. Ela tem que pensar nesse campo da fé, para ela poder pedir perdão para Deus e entender a mentalidade de Deus. Por amor a Deus, ela pede perdão e se arrepende do que ela fez, né? Não por amor a ela, porque se ela pensar nela, ela não consegue entender essa realidade de como se arrepender. Entendeu? É muito complicado. Então é por isso que é muito complicado, por isso que muitas pessoas vão para o inferno. Porque chega nessa hora, elas não conseguem entender o que fazem. Elas não conseguem. Jesus tem que dar uma graça muito grande para a contrição acontecer nesse campo da mensagem divina, do comportamento em direção a Deus. Por amor a Deus, eu tenho que me arrepender. Por amor ao que Deus gostaria de ter feito. Ele queria que aquela criança nascesse. Deus queria que aquela criança tivesse vida e eu não permiti. Então, por causa de Deus, eu me arrependo. Porque eu atrapalhei, eu fui uma pessoa que atrapalhou um plano de vida que Deus tinha para uma pessoa. Eu deixei de abrir a porta para a vida para uma pessoa. Para o plano de Deus acontecer. Ele queria aquela criança e eu joguei fora aquela criança. Então, é muito sério isso. É muito sério esse momento de pedir perdão para Deus. Muito sério mesmo. Então, vamos lá. Batizai com água no nome de Deus unitrino, em meu nome e pelos meus méritos infinitos, de modo que seja cancelada nos corações a culpa original, sejam cancelados os pecados, infundida a graça e as santas virtudes, e o Espírito Santo possa descer e fazer morada nos templos consagrados, que serão os corpos dos homens que vivem na graça do Senhor. Era necessária a água para anular o pecado? A água não toca a alma, não. Mas também o sinal imaterial não toca a visão do homem. Então, tá vendo como o homem é muito simples, o homem é muito meio ignorante? Jesus permitiu que existisse uma coisa material, um sinal material, mas que esse sinal material não tem valor tanto assim, porque não toca a alma, mas é um símbolo, é apenas um símbolo ritual, para que a pessoa acredite, senão ela não acredita que aconteceu alguma coisa. É assim, mas é a mentalidade humana que é tão complicada, né? Nós somos muito ignorantes. Por causa da ignorância do homem, é por isso que Jesus permitiu que a água fosse usada como sinal, né? O sinal imaterial não toca a visão do homem, que é tão material em todas as suas ações. Então, nós somos muito materiais, né? Eu podia muito bem infundir a vida mesmo sem os meios visíveis, mas quem acreditaria? Quantos são os homens que acreditam firmemente sem ver? Então é muito difícil, né? Nós somos muito ignorantes, né? Dessa área espiritual. Pegai, pois, da antiga lei mosaica a água lustral usada para purificar os imundos e readmiti-los, né? Depois de que se contaminaram com o cadáver nos acampamentos. Na verdade, todo homem que nasce está contaminado, tendo tido contato com uma alma morta para a graça. Que ela seja, pois, purificada com a água lustral do contato imundo e dignificada para entrar no templo eterno.
E considerai de muito valor a água, depois de ter expiado e redimido com 33 anos de uma vida afadigada que culminou na paixão, depois de ter dado todo o meu sangue pelos pecados dos homens. Eis que do corpo esvaído em sangue e esgotado do mártir, foram ainda tiradas as águas salutares para lavarem a culpa original. Olha só, depois que Jesus morreu, que foi, furado ali, espetado o coração dele, que saiu sangue e água, que a culpa original foi lavada. Só ali, com o sacrifício consumado da morte, eu vos redimi daquela mancha. Se sobre as soleiras desta vida, em meu milagre divino, me tivesse feito descer da cruz, na verdade eu vos digo, que pelo sangue derramado eu teria limpado as culpas, mas não há culpa original. Para essa foi necessária a minha morte, a consumação total. Então, sem a morte não teria sido pago a conta da culpa, tá? Assumido. Por que Jesus teve que morrer para a culpa original ser paga? Porque a culpa original, o único fruto dela é a morte. Então, Jesus teve que assumir essa morte para poder pagar a dívida perante a Deus. Então, a justiça divina, na verdade, Para essa, então, foi necessária a minha morte. Em verdade, as águas salutares das quais fala Ezequiel saíram deste meu lado. Mergulhai nela as almas, e elas saiam dele sem manchas para receberem o Espírito Santo, que em memória daquele sopro que o Criador deu sobre o rosto de Adão para dar-lhe uma alma, e portanto a imagem e semelhança com ele tornará a soprar, e a habitar nos corações dos homens redimidos. Olha que grande que é o mistério, Que essa água vai simbolizar também o sopro, o sopro do Criador quando ele deu a alma para Adão. Que coisa linda, gente, Batizai com o meu batismo, mas em nome do Deus Trino, pois em verdade, se o Pai não houvesse querido e o Espírito operado, o Verbo não teria se encarnado. Então, vai ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque os três estão atuando plenamente nesse batismo, Mas em nome do Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo, pois em verdade, se o Pai não houvesse querido e o Espírito operado, o Verbo não teria se encarnado e vós não teríeis tido a redenção. E por isso é justo e de dever de cada homem receba a vida daqueles, Pai, Filho e Espírito Santo, que se uniram juntos querendo doá-la, e que se chamam Pai, Filho e Espírito Santo, quando nós fomos batizados, e que de mim tomará o nome de cristão para diferenciá-lo dos outros, passados ou futuros, os quais serão ritos, mas não sinais indeléveis sobre a parte imortal. Então, os outros serão ritos, mas não sinais indeléveis sobre a parte imortal. Nós teremos um sinal indelével sobre a nossa parte imortal, de lavados novamente e sendo readmitidos à herança eterna de Jesus Cristo, como filhos e co-herdeiros de Cristo, Muito grande isso. E tomai o pão e o vinho, assim como eu fiz, e no meu nome abençoai-os, reparti-os e distribuí-os, e que os cristãos se nutram de mim, do pão vivo. E ainda com o pão e o vinho fazei uma oferta ao Pai dos céus, consumando-a depois em memória do sacrifício que eu ofereci e consumei sobre a cruz por vossa salvação. Eu, sacerdote e vítima, por mim mesmo me ofereci e consumei, já que ninguém podia, se eu não tivesse querido, fazer isso de mim. Vós, meus sacerdotes, fazei isso em memória de mim. E para que os tesouros infinitos do meu sacrifício subam suplicantes a Deus e desçam propícios sobre todos aqueles que os invocam com fé firme. Fé firme, eu disse, não se exige ciência, conhecimento para se fluir do alimento eucarístico e do sacrifício eucarístico, mas fé. Uma fé de que naquele pão e naquele vinho, que alguém autorizado por mim e por aqueles que virão depois de mim, vós, tu, Pedro, pontífice novo da nova igreja, e tu, Tiago de Alfeu, e tu, João, tu, André, e Simão, Felipe, Bartolomeu, Tomé, Judas Tadeu, Mateus, Tiago de Zebedeu consagrarão em meu nome. Está o meu verdadeiro corpo, o meu verdadeiro sangue, e quem com ele se alimenta me recebe em carne, sangue, alma e divindade. E quem me oferece realmente oferece Jesus Cristo como ele se ofereceu pelos pecados do mundo. Um menino ou um ignorante podem me receber se tiverem fé, assim como um douto ou um adulto. E também o menino como o ignorante terão iguais benefícios do sacrifício oferecido como os que qualquer de vós tiver. Basta que neles haja fé firme, e de agrado ao Senhor. Mas vós estáis para receber o novo batismo e do Espírito Santo. Eu vô-lo prometi e ele vos será dado. O próprio Espírito Santo descerá sobre vós. Eu vos direi quando. E vós ficareis plenos dele,
na plenitude dos dons sacerdotais. Por isso vós podereis, assim como eu fiz convosco, infundir o Espírito, do qual estáis plenos, para confirmar na graça os cristãos e infundir neles os dons do Paráclito. Sacramento régio, pouco inferior ao sacerdócio, que ele tem a solenidade das consagrações mosaicas, é o crisma, a confirmação, com a imposição das mãos e a unção com óleo perfumado, que em outros tempos era usado para consagrar sacerdotes. Então o crisma consagra, todos como sacerdotes. Não ficareis olhando-vos uns aos outros assim espantados. Eu não digo palavras sacrílegas. Não vos ensino atos sacrílegos, de serem ungidos como reis, A dignidade do cristão é tão grande que, eu vou-lo repito, é pouco inferior ao sacerdócio. Onde é que vivem os sacerdotes? No templo. E um cristão será um templo vivo. Que é que fazem os sacerdotes? Servem a Deus em suas orações, com os sacrifícios e com a cura dos fiéis. Isso, assim é que teriam devido fazer. E o cristão servirá a Deus com a oração, com o sacrifício e com a caridade fraterna. Tá vendo? Servirá a Deus no seu coração, que é o templo vivo, um altar onde você oferece como sacerdote, dentro de você a Deus, as suas orações, os seus sacrifícios e todo mais que você for fazer. Então é grande o mistério da confirmação, do crisma. E escutareis as confissões dos pecados, assim como eu escutei as vossas e a de muitos, e perdoei onde vi que havia arrependimento verdadeiro. No caso deles, que são sacerdotes, eles vão ter o sacramento da penitência e vão ouvir as confissões. Eles, no caso deles aqui. Estais agitados porque tendes medo de não saber distinguir, o que é pecado e o que não é? Eu já falei outras vezes sobre isso, sobre o pecado e o julgamento do pecado, Mas ao julgardes, lembrai-vos de meditar as 7 condições, que Jesus já falou dessas 7 condições, pelas quais uma ação pode ser ou não pecado, e de gravidade diferente. Então, nós também podemos usar esse meio para sabermos, antes de confessar, o que realmente é pecado e o que não, Eu as resumo. Quando se pecou, quantas vezes, com quem se pecou, quem foi que pecou, com quem pecou, qual a matéria do pecado, qual a causa e por que é que se pecou. Mas vós não temais, o Espírito Santo vos ajudará nisso. O que eu vos recomendo, que observeis com todo o meu coração, é uma vida santa. Ela aumentará de tal modo em vós as luzes sobrenaturais que chegareis a ler, sem erro no coração dos homens, e podereis com amor ou com autoridade dizer aos pecadores temerosos que revelem suas culpas ou aos rebeldes que confessem o estado de seus corações, ajudando os tímidos e humilhando os impenitentes. Lembrai-vos de que a terra perde o seu absolvedor, e com vós deveis ser o que eu era, e que vocês devem ser o que eu era, justos, pacientes, misericordiosos, mas não fracos. Eu vos disse, o que desligardes na terra estará desligado no céu, e o que ligardes aqui será ligado no céu. Por isso, é muito grande isso aqui, gente, é muito grande. Por isso, com uma prudente reflexão, julgai cada homem sem deixar-vos corromper por simpatias ou antipatias, tá vendo? Por presentes ou por ameaças, sendo imparciais em tudo e para com todos, como é Deus, tendo presente a fraqueza do homem e as insídias de seus inimigos. Então, como que a igreja está se comportando hoje? Conforme o padre Paulo Ricardo diz, são teólogos da corte, são domesticados, que estão favorecendo o comunismo e o petismo aqui no Brasil. E aí? Que situação que a gente está vendo acontecer? Mas aí eu te falo, e a divina vontade, o que ela diz? A divina vontade fala, aceita, se resigna, não adianta ficar desesperado. Está acontecendo? O petismo já está vencendo, é porque o anticristo está chegando. E a igreja realmente está do jeito que está, conforme Jesus vai falar em breve aqui nesse mesmo texto. Amém? Então vou parar por aqui e depois eu continuo no próximo vídeo. Deus abençoe, estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat. Até mais.